oitavo ano, estamos novamente aqui para mais uma aula do Fractal Reveza. Nós agora estamos estudando o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Esses dois predicados têm verbos significativos. Verbos significativos são aqueles que trazem uma ideia mínima indicando uma ação. A partir do momento que eu tenho um verbo significativo, eu posso ter uma classificação de transitividade verbal ou predicação verbal, que é quando eu quero dizer se o meu verbo precisa ou não de complemento. Se o meu verbo precisar de complemento, eu vou classificá-lo como verbo transitivo. Se esse verbo não exigir complemento nenhum, ele já trazer ali, se ele já trouxer o significado que necessita, nós vamos falar que é um verbo intransitivo. Se o verbo precisa de complemento, verbo transitivo, ele vai ter um complemento verbal. A esse complemento verbal nós vamos dar o nome de objeto. O objeto pode ser direto ou indireto. O objeto direto é aquele que não é introduzido por preposição e o indireto é aquele que é introduzido por preposição. Vamos observar então o texto das questões 5, 6 e 7. Antes dos relógios existirem, todos tinham tempo. Hoje todos têm relógio. Vamos primeiramente observar aqui a questão sintática e logo vamos passar para a questão semântica, o sentido desse texto, a crítica desse texto. Nós temos que observar os verbos. Temos três verbos. Existirem, do verbo existir, tinha e ter, tem, do verbo ter. Cada verbo, uma oração. Cada oração, sujeito, predicado e as demais classificações que nós já estudamos. Então, nós temos aqui os relógios, que é de quem nós estamos falando. Então, vai ser o nosso sujeito e o nosso predicado antes existirem. Quando eu falo existirem, nós temos um verbo significativo. Existir, existe alguma coisa, existe algo. No caso, o que existe? Os relógios, que é o nosso sujeito. Se eu já estou falando o que existe, esse verbo não precisa de complemento. Esse verbo já traz uma ideia completa. Se esse verbo não existe complemento por já trazer essa ideia completa, nós vamos falar que é um verbo intransitivo. Não é necessário complemento para ele. Todos tinham tempo. Todos é de que nós estamos falando, então é o nosso sujeito. Tinham tempo vai ser o predicado. O verbo tinha. Se eu tenho alguma coisa. No caso, todos tinham algo, tinham tempo. E se eu falo tinham, como é um verbo significativo, e eu preciso saber o que se tinha, esse verbo ele exige um complemento. Se ele exige um complemento, ele é um verbo transitivo. Qual é o complemento dele? O que todos tinham? Antes, todos tinham tempo. Então, tempo é o complemento da forma verbal tinham. Então, vai ser o nosso objeto. Esse objeto é introduzido por preposição? Não, já tem a palavra tempo que é substantivo. Não é introduzido por preposição. Se não é introduzido por preposição, objeto direto. Hoje todos têm relógio. Nós estamos falando de quem? De todos. Então, todos vai ser o nosso sujeito. E hoje tem relógios, é o nosso predicado. Tem é um verbo significativo, como eu já disse anteriormente. Se eu tenho alguma coisa. Se tem e tem alguma coisa, quer dizer que exige complemento. O que se tem? Do que eu estou falando? Se exige complemento, vai ser um verbo transitivo. No caso, o que nós temos? O que todos têm? Todos têm relógio. Então, relógio é complemento de tem. Então, esse relógio tem a função sintática de objeto. Como o relógio não é introduzido por nenhuma preposição, porque a única palavra que nós temos é relógio e essa palavra é substantivo, novamente nós temos um exemplo de objeto direto. Então, esses objetos são importantes. Quando eu falo aqui de tempo e relógio, o autor joga com esses dois objetos, com o sentido deles. Porque o tempo é cronometrado, é organizado através do relógio. Então, a crítica dele é construída a partir desse jogo com as palavras tempo e relógio, que, como nós vimos, são os objetos diretos das duas orações aqui. Então, quando o autor fala, antes dos relógios existirem, todos tinham tempo, hoje todos têm relógio, ele está criticando a falta de tempo das pessoas. Não é exatamente relacionada ao relógio, é que as pessoas não arrumam mais tempo para se divertir, para construir laços com famílias, com amigos. Então, ele faz essa metáfora usando o relógio para dizer que o relógio acabou com o tempo. Ele organizar o tempo, ele acabou. Mas não é necessariamente o relógio que acaba com o tempo, mas sim as pessoas que não sabem administrar de forma
bem organizado esse tempo. Então, como eu estava falando, o tempo, o relógio não é necessariamente o tempo, o relógio, o objeto, mas é como as pessoas organizam o tempo delas, que nós temos materializado, representado pelo objeto relógio. Vamos ler então a questão 5, 6 e 7 para respondermos o que já foi explicado aqui para vocês. 5. Qual a ideia defendida pelo autor da frase? O autor defende a ideia de que as pessoas não têm tempo mais para nada, que as pessoas não sabem organizar o tempo delas. Então, ele usa metaforicamente a palavra relógio. Relógio não no sentido literal, mas no sentido conotativo, de que o relógio organiza o tempo e as pessoas não sabem aproveitar esse tempo. Vamos para a questão número 6. Analise o texto sintaticamente. A. Classifique as formas verbais tinham e têm quanto à predicação, se são verbos transitivos ou intransitivos, e justifique sua resposta. Então, como eu falei, predicação e transitividade verbal é analisar os verbos significativos. Vou falar se os verbos significativos são intransitivo ou transitivo. Transitivo é aquele que exige complemento. Intransitivo é aquele que não exige complemento. Nos dois casos que aparece o verbo ter, eles exigem complemento. Então, os dois verbos aqui, as duas formas verbais, tinham e têm, são verbos transitivos. São verbos transitivos porque exigem complemento. Ou se eu tinha, ou se eu tinha ou tenho alguma coisa ou algo. B. Identifique os objetos dessas formas verbais e classifique-os como direto ou indireto. Justifique sua resposta. A partir do momento que eu falo que é para você identificar o objeto, eu estou te dizendo que os verbos são transitivos, que eles exigem complemento. Então, eu já falei, eles precisam de complemento. O complemento, então, é o que o verbo está exigindo. No caso, tempo e relógio. Como nós vimos, nenhum momento foram introduzidos por preposição. Se não há preposição no início do objeto, nós temos objeto direto. Então, tanto tempo quanto relógio são objetos diretos, porque eles não são introduzidos por preposição. São complementos dos verbos que não exigem a presença de uma preposição. Vamos responder a questão 7. 7. A partir de suas respostas anteriores, questão 5 e 6, explica a importância dos objetos, que são os nossos complementos verbais, para a defesa da ideia. Como eu já disse para vocês, os dois objetos, eles têm essa relação de tempo. O relógio é conhecido como objeto que demarca o tempo. Então, o autor, ele joga com essas duas palavras para demonstrar a falta de tempo que as pessoas têm no seu dia a dia. Então, ele usa a representatividade da palavra relógio para mostrar que não temos tempo. Não necessariamente porque não temos relógio, é porque nós não vemos como aproveitamos, desfrutamos do nosso tempo. Então, como nós vimos, verbos significativos fazem parte do predicado verbal e verbo nominal. Os verbos significativos podem ser intransitivos ou transitivos. Não exigem complemento, exigem complemento. A partir do momento que eu tenho o verbo transitivo, eu tenho complementos verbais. Complementos verbais podem ser objetos diretos, objetos indiretos. Objetos diretos são aqueles que não são introduzidos por preposição. E indiretos são introduzidos por preposições ou por uma preposição. Sei que vocês já compreenderam o conteúdo, nós já estamos vendo isso há um bom tempo, estudando o que é o verbo significativo, o que é o verbo de ligação. Agora nós estamos classificando esse verbo significativo, dizendo se a ideia mínima é uma ideia mínima mesmo, ou se é uma ideia mínima que dá uma ideia completa. Se for uma ideia mínima completa, que deixa de ser, portanto, mínima, vai ser um verbo intransitivo. Se for só uma ideia mínima, eu consigo imaginar uma ideia básica, vai ser um verbo transitivo. E esse verbo transitivo exige complemento. Esse complemento do verbo nós vamos chamar de objeto. Direto quando não é introduzido por preposição. E indireto quando é introduzido por preposição. Espero vocês no próximo Fractal Revisa. Até mais!